Oi pessoal, bom, nesse tutorial aqui eu vou tentar trabalhar com vocês um pouquinho a questão da quantificação de imunomarcações por meio de imunofluorescência. Nesse caso aqui, imunomarcação positiva para a insulina, que estaria refletindo aí, portanto, as células beta, e até o final a gente vai chegar aí à massa de células beta. Isso aqui é uma proposta utilizando o ImaDJ, tá ok? A primeira coisa que eu recomendo a todos vocês é que vocês façam um download desse software. O ImaDJ pode ser obtido se você colocar no buscador aqui do Google. Vocês encontram ele aqui pela página do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde norte-americano. E aí vocês, clicando então nesse link aqui, vocês chegam nessa plataforma onde você escolhe aqui de acordo com o seu equipamento, né? Eu tenho aqui o software para Windows e então façam aí os respectivos downloads. O que eu recomendo a vocês é que toda vez que vocês abram o ImaDJ, que vocês, primeiro que ele abre assim, com esse painel de ferramentas, ele não tem nenhuma tela cheia, que vocês sempre venham aqui em ajuda e peçam por atualização dele antes de iniciar o uso, tá? Eu já fiz aqui, portanto não vou pedir novamente. Quando você pede a atualização, ele abre uma caixa aqui, você dá um OK, e ele carrega aqui no canto inferior direito. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar com imagens aqui, né? Se vocês buscarem também na internet, vocês encontram aí o manual de uso, né, o guia de uso do ImaDJ. É um guia bem completo. Vocês encontram ele em versão PDF e fica fácil aí também de entender como é que funciona o software. Ah, Antes da gente começar a trabalhar aqui, eu quero trabalhar o conceito de resolução de imagens. Essa aqui é uma imagem que ela foi montada em resolução de 8 bits. Ou seja, para você compor um pixel, você precisa unir ao menos aí 8 bits. Então, quanto menor o número de bits, maior a resolução. Ou seja, você monta um pixel com o menor número de bits possível, né? Se a gente observar aqui, o que está em branco são a imunomarcação positiva para a insulina, foi feito um contraste aqui, que não vem ao caso, e de fundo vocês conseguem observar aqui o tecido pancreático, tá? Então em branco a marcação positiva para a insulina e um tomzinho mais claro aqui, a gente pega isso aí fazendo uma contramarcação com esse caso aqui é o DAP, tá? Muito bem, pessoal. O que vocês observam aqui? Se a gente amplificar aqui, vocês percebam que eu posso aprofundar no aumento aqui e a gente tem um bom padrão de resolução. A gente vê um núcleo celular aqui, isso aqui é uma célula beta. Aqui a gente vê 1, 2, 3 núcleos, então 3 células beta aqui, tá certo? A gente pode encontrar algum precipitado de fluoróforo, mas em linhas gerais a gente consegue identificar muito bem o que é uma ilhota, né? E aqui cada pontinho preto significa um núcleo celular 1, 2, 3, 4. Então, as imagens 8 bits, elas te dão um padrão de resolução muito bom, tá certo? Muito bem, se a gente olhar agora para uma imagem que ela está na resolução aqui de 24 bits, vocês vão perceber que o grau de resolução dela é um pouco menor, é mais falho. Você precisa de 24 bits para formar um pixel. Então percebam que a gente fica mais limitado aqui no poder de resolução. A gente pressupõe que aqui seja um núcleo, ali outro, aqui outro, né? Mas se a gente comparar com uma figura, de novo, de 8 bits, essa delimitação é muito melhor na figura de maior resolução. Então, de novo, olhem bem para essa imagem aqui. Agora olhem, né, para essa imagem aqui. Ela fica mais falha. Bom, por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Porque vai depender da capacidade da câmera que cada equipamento tenha, né? Aqui no nosso caso, aqui na universidade, a nossa câmera ela chega a uma resolução de 24 bits no máximo. Então, se você olha no geral assim, parece que está bacana. Tudo que vocês veem em verde é imunomarcação para insulina e de fundo aqui a gente consegue contrastar em relação ao preto aqui o que seria o tecido pancreático. Bom, é o que nós temos aqui, paciência, né? A imunofluorescência está legal, pouca marcação inespecífica nessa imagem, mas na verdade existem algumas marcações inespecíficas que precisam ser trabalhadas. Então eu vou abrir para vocês aqui
a imagem bruta, né, não tratada. Essa aqui é a imagem que, se a gente amplificar, a gente vê um pouco de marcação inespecífica com hemácia. Então aqui está pegando um vaso longitudinal, tá certo? A gente vê aqui também outro corte longitudinal de vaso, então marcação de hemácia. Às vezes você tem um pouco de capilares aqui que também são marcados positivamente de forma inespecífica para insulina, e assim vai. Eventualmente você pode ter algum artefato ou alguma precipitação de fluorófilo. Normalmente você vê precipitação nas bordas, mas o que está muito claro para nós aqui é que existem marcações de hemácias de forma inespecífica que a gente precisa limpá-las, né? Então, se a gente olhar para esse campo aqui dessa imagem, é uma imagem não tratada. Vocês podem usar o Photoshop ou o Photo Filter, e aí você consegue usar a ferramenta do carimbo e limpar. Então, olha só, vamos comparar aqui essas duas imagens, né? Deixa eu minimizar aqui para a gente poder comparar bem. E aí que vocês vão notar é que no mesmo campo, a imagem tratada e a não tratada. Então, olha só aqui, né? Cadê o vaso que estava aqui, ó? A gente retirou. O que você faz com a borracha, você tira, né, literalmente, sem nenhum prejuízo. Essa não é uma manipulação indevida, é uma manipulação necessária. Senão você poderá estar computando marcação inespecífica naquilo que não é o teu objetivo. O que a gente quer quantificar são os pixels positivos para a insulina e não positivo para a hemácia. Então é importante você ter uma boa ferramenta para limpar a imagem, tá? Então perceba esse campo aqui, a gente, né, retirou totalmente aqui as marcações inespecíficas. O que a gente quer é somente as ilhotas. Então aqui eu tenho a certeza que é uma ilhota pancreática e é isso que a gente mantém aqui. Então, 2 pontos, né? Se possível, poder ter uma imagem de maior poder de resolução, por exemplo, uma imagem de 8 bits, como vocês estão vendo aqui, ao invés ou em detrimento de uma imagem de 24 bits. E independente de ser 8 bits ou 24 bits, você tem que tratar a imagem, tem que limpar a imagem, fazendo uso aí de uma ferramenta como o Photoshop ou o Photo Filter. Bom, essas imagens estão em extensão TIFF, isso é muito importante. Então a gente vai abrir aqui, você pode trabalhar com comandos, tá? O Ctrl O, você vai abrindo via teclado. Eu vou abrir essa aqui para vocês terem uma ideia. E vou trabalhar com as duas imagens. Eu vou trabalhar com aquela imagem que está com alto poder de resolução, que é a imagem que está em 8 bits. E se você for trabalhando Ctrl+, você pode ir ampliando a imagem. Ah, eu não sei usar esse comando ainda. Bom, você pode procurar isso, né? Você tem a ferramenta de zoom aqui, ó, mais. Você tem a ferramenta de zoom aqui para menos. Só que você pode ir usando o Ctrl+ ou Ctrl-, tá? Então aqui a gente tem uma imagem com alto poder de resolução. Como ela já está em 8 bits, ela já está em condições para trabalho. O que a gente faz aqui agora, pessoal, é simplesmente vir aqui e definir qual é a setagem, né, dos nossos parâmetros. Então, eu venho aqui em analisar, parâmetros de setagem. O que a gente quer é quantificar a área de pixels. E é importante estar com esse ícone aqui clicado, ó, né? Se limitar ao threshold, que seria um nível aí. Bom, enfim, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar nesse ajustamento, a gente vem nesse threshold, que você pode ir direto usando a opção de Ctrl Shift T. Isso é indicado dependendo aí da quantidade de imagens que você for trabalhar. E perceba que automaticamente ele colocou aqui esse Dark Background, que é o que eu recomendo para vocês, e nessa barra inferior está tudo deslocado à direita, né? Então mantenha deslocado à direita, é o que a gente quer, tá certo? Beleza. E aqui nessa barra superior é o que a gente vai trabalhar agora com a nossa quantificação de pixels. Eu vou deslocando para a direita aqui, de tal forma que o que eu quero é ficar somente com a área de pâncreas. Deixa eu deixar toda a direita aqui, sem que a gente tenha
houve uma contaminaçãozinha aqui. Só um segundo, pessoal. Vou acertar esse parâmetro aqui e já retorno, tá? Muito bem, pessoal, voltando. O que eu fiz foi reiniciar aqui, tá? Eu deletei aquela imagem, abri ela novamente, pedi o ajuste do threshold. A barra inferior ela segue à direita, a barra superior a gente só vai deslocando ela aqui nesse sentido, ó. Então percebam que eu tenho um pouco de marcação inespecífica aqui por fora, não quero quantificar isso. À medida que a gente vai deslocando à direita, a gente vai diminuindo, né, essa influência. Eu diria que isso aqui é um bom ponto. Ainda que você tenha alguma contaminação aqui por fora, ela pouco significa aqui no montante total de pixels que a gente vai quantificar. Quando você chegou nesse ponto, você está quantificando a marcação total de tecido pancreático, tá certo? Nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente vem em analisar e medir. Você pode usar muito a ferramenta Ctrl M. Então aqui vai dar para nós a nossa área em pixels. E esse aqui é o valor que você tem que anotar. Esse valor aqui, você pode vir numa planilha Excel e já trabalhar, por exemplo, o seguinte. Eu tenho lá, suponha o meu grupo controle, um grupo experimental. E aí você quer ver quanto que está tendo de marcação positiva para a insulina. Suponha que você tenha duas secções do tecido por animal, o animal 1, né? E aí eu tenho a seção 1 e a seção 2. Na seção 1, a quantidade de pixels que a gente levantou pelo ImageJ é a seguinte: 349, 219,69. Essa aqui é a quantidade total de pixels, então, que nós levantamos pela nossa primeira quantificação. 349, 219,69. Muito bem. Retornando agora aqui a nossa imagem, a gente vai obter a nossa proporção de pixels referente às marcações positivas para a insulina. E quando se trabalha com uma imagem que tem um alto poder de resolução, é muito fácil de trabalhar. Então, estou deslocando aqui o menu, a barra superior à direita, e você pode ir dando Ctrl mais aqui, ó, e se certificando se você está num bom nível aqui, ó. Muito bem. Eu ficaria por aqui, tá? Agora, esse padrão aqui, esse número 56, o ideal é que ele esteja muito próximo de 56 em todas as lâminas que você for trabalhar, mas não necessariamente isso vai acontecer em todas as lâminas. Porque você pode ter um nível de background diferente, um nível de resolução na aquisição da imagem diferente. Mas é importante você tentar não pegar a marcação inespecífica, né? Eu vim aqui analisar e peço uma medida. Você pode ir direto no Ctrl M. Agora isso obteve para nós o seguinte, ó, 322,245. Então a gente vem aqui, 322,245. Percebam que é uma quantidade de pixels bem menor do que essa, né? Então quanto que isso representa disso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui em porcentagem. Chegamos aí, ó, 0,92, ou seja, quase 1% dessa imagem aqui, ela é composta por imunomarcação positiva para insulina, ou seja, nesse plano de duas dimensões, quase 1% dessa secção aí é composta por células beta. Ok, pessoal? Isso daqui é o valor que vocês obtêm com uma imagem de alta resolução. Eu vou deletar ela, não quero mais. Mas perceba como é que vai mudar o número de pixels quantificados por uma imagem de alta e baixa resolução. Agora vamos trabalhar com uma imagem supondo que você tenha um equipamento que te faça aquisição em 24 bits, né? Então, é a imagem que a gente tinha naquele momento. Essa imagem a gente vai converter ela em 8 bits. A gente não fez isso na anterior porque a anterior ela já estava em 8 bits, tá? Então aqui parece que deu um apagão para nós, né? Assusta um pouco, mas seguimos. Então o que a gente vai fazer agora aqui é o balanço. A gente consegue captar aqui a, a área total do tecido pancreático. Você pode ir trabalhando aqui quanto você quer. Perceba que um ou outro movimento que você faz, ele representa muito. Por quê? Porque você tem baixa resolução, né? Então, sei lá, vamos trabalhar aqui, por exemplo, com
na faixa de 3. 3 é bastante, deixa eu ver 4. Se eu deixar em 4, a gente não pega essa borda aqui, né? 3. Suponha que seja isso daí, pessoal. O que a gente quer como representação do nosso total do pâncreas. Eu dou um Ctrl N e tá aí, ó, tá vendo? Então deu um valor bem menor do que o que a gente viu em pixels aqui quando a gente tem uma imagem de alto poder de resolução. Então 462 e 145. Tá? Eu vou fazer aqui nesse campo aqui, ó. 462 e 145. 462 e 145. É isso, né? E se a gente voltar para essa mesma imagem e a gente trabalhá-la buscando somente as marcações positivas, né, para as células beta, vamos ver como é que a gente fica aqui, ó. Estamos chegando lá. Eu posso ir dando Ctrl+, para ir tendo uma ideia do que eu estou pegando. Se eu fiz um bom tratamento da imagem, retirando tudo que é marcação inespecífica no Photoshop ou no PhotoFilter, eu estou num bom campo aqui de trabalho, ó. Então eu diria que dá para a gente ficar talvez aqui na faixa do 12. Porque se a gente vai concentrando muito também, a gente vai começando a pegar marcação inespecífica, como nesse pontinho aqui, ó. Então vamos sair dessa marcação inespecífica, né? Só que eu não posso deslocar tanto à direita que também eu deixo de pegar o que é, de fato, imunomarcação para insulina. Então tá bom, eu acho que a gente chegou numa boa relação aqui. Então ficamos no valor 11. Se eu der um Ctrl M, eu cheguei no meu nível de pixels aqui, ó. 5.039 de 462.000. 5.039. Vamos só conferir. É muito importante ter atenção na hora dessa transferência. Então, tá certo. O que foi feito ali naquelas imagens, agora, né, a princípio eu posso fechar, não tenho nenhum problema. O importante é você certificar de que você ficou com essa janela aqui não deletada, de forma que você tenha a chance de ir planilhando isso aqui no Excel. Tá ok, pessoal? Agora veja só, eu vou concluir essa sequência aqui. No ImageJ, não interessa quantas imagens você tenha, você pode ficar com esse threshold aqui aberto e ir abrindo outras imagens. Tá? Então, suponha que eu voltasse aqui novamente e eu quero aplicar o threshold aqui, você pode, à medida que eu fui mexendo aqui, vocês viram que já foi alterando na imagem à esquerda ali, né? Então tá mexendo lá. Eu não. Vou abrir novamente. Desculpa, pessoal. Na verdade, não funcionou tanto quanto eu imaginei. Então agora eu vou novamente aplicar aqui o threshold, tá? Agora sim. Então tem que fechar e abrir novamente. Foi até bom que aconteceu isso aqui porque vocês puderam observar. Então imagina que quantas vezes você precisar, quantas imagens você precisar abrir, você vai abrindo, você tira o seu total em pixels e você tira o seu proporcional para imunomarcação, no caso aqui para insulina. Aqui esses valores eles ficaram diferentes porque as imagens têm resoluções diferentes, tá bom? Mas o que interessa é o seguinte, vamos aplicar essa fórmula aqui. Vocês percebam que a gente obteve em torno de 1% da massa. São imagens diferentes. Se vocês se lembrarem e retornarem no vídeo, vocês vão ver que não são as mesmas lâminas, né? Mas perceba que é interessante, ó, com alto poder de resolução a gente chegou próximo de 1% da massa de células beta e aqui em torno de 1% também, ok? Então, suponha que você tenha retirado a quantificação de pixels da sua lâmina 2. Eu vou mudar um pouquinho os valores aqui só para supor que a gente fez outra análise de outra lâmina, né? Para não ficar exatamente igual. Aqui a gente pode aplicar também a mesma fórmula. E suponha que tenha dado aqui no primeiro corte em torno de 0,92%, no segundo 0,93%. Você vai tirar a média das duas porcentagens, tá certo? Então aqui a gente tem a média. É importante que você tenha o peso corpóreo do animal e o mais importante é que você tenha aqui a massa do pâncreas em gramas ou em miligramas, porque isso vai ser importante. E para ter ideia de como é que lida, né, com essa retirada do pâncreas, tem um outro vídeo aí
postado no YouTube que vocês podem acompanhar também. É importante que se retire o pâncreas inteiramente. E o que a gente faz agora, pessoal? Perceba que a massa em miligramas de células beta, ela é o produto da porcentagem que você tem de imunomarcação positiva por uma secção, vezes a massa do pâncreas. Então, suponha que você tem em torno de 1% da área de secção de um pâncreas composto por imunomarcação para insulina, logo, esse 1% de 797 miligramas, ele te representa aqui 7,4 miligramas. Tá? Então, na verdade, esse 7,4 miligramas é o quê? 0,92% da massa do pâncreas. E se você quiser corrigir essa massa de células beta pelo peso corpóreo do animal, basta você dividir esse valor pelo peso corpóreo do animal. A gente gosta de expressar esse valor por 100 gramas de peso corpóreo. Então você divide a massa de células beta pela massa corpórea do animal e multiplica por 100. Aí você fica com uma relação aqui fixada. Seria miligramas por 100 gramas de peso corpóreo, né? Corrigir aqui porque estava em inglês. E isso daí você vai fazer para cada animal, né? Então, ó, eu fiz do meu animal 1, animal 2, animal 3, animal 4 e assim sucessivamente. Você faz isso para o seu grupo controle, faz isso para o seu grupo experimental e ao final você vai ter os seus valores de porcentagem de marcação positiva para a insulina, você vai ter os seus valores de massa de células beta, né? Agora sim em miligramas, e se quiser você pode normalizar pela massa corpórea. Então, basicamente é isso aí que você vai levar para os seus softwares aí para edição de gráficos. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, vocês procurem mais orientações.